Bom dia, muita paz, muita luz para todos nós, nesse sol lindo, e muitos poderão estar assistindo à noite, então, mesmo com esse sol, vamos dizer boa noite para vocês, não é? Uma forma carinhosa de acolhê-los. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pai amado, agradecemos profundamente por mais essa oportunidade de estudo, de reflexões sobre os ensinamentos maiores, sobre tantas coisas bonitas que recebemos em nossas vidas, a própria vida no corpo físico, que nós consigamos aprender mais, internalizar os ensinamentos do Mestre e sermos mais felizes. Felizes porque conhecemos os ensinamentos, temos fé, confiança e segurança, firmeza de propósito nesse processo evolutivo que buscamos. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. O estudo de hoje é baseado num texto de Emmanuel, Caridade e Raciocínio. Interessante esse título, não é? A gente sempre pensa em caridade, num certo impulso de buscar auxiliar as pessoas, mas Emmanuel nos traz aqui umas reflexões muito interessantes com relação a buscarmos raciocinar, quer dizer, usar a razão para sermos caridosos. É muito interessante e gostei muito de terem me oferecido esse texto que me trouxe muitas reflexões. Emmanuel coloca dentro no texto que ele traz, está em Opinião Espírita, capítulo 30, e ele traz essas reflexões em dá quatro exemplos. Um dos exemplos é uma criança que está brincando e está com uma caixa de fósforos na mão. E o que ele traz de reflexão para a razão que nós devemos ter, o raciocínio que devemos ter a respeito dessa observação? A gente fica muito feliz, assim como diz Emmanuel, quando vê uma criança brincando, toda alegre, toda tranquila, mas no momento desse, a gente, além de estar gostando, mas de repente a gente tem que prestar atenção. Essa criança pode estar correndo riscos com essa caixa de fósforo. Então, nós temos que começar a refletir naquele momento qual é a nossa atitude com relação a isso. Ensinar a criança, mostrar a ela que ela tem que prestar atenção, ser mais vigilante, né? Até nem usar esse termo vigilante que a criança nem vai entender, não é verdade? Mas que ela possa compreender que é perigoso. Então nós temos que refletir a cada momento, quando estamos com uma criança em nosso lar, que nós precisamos de prestar atenção, ter uso da razão para saber como nós vamos nos comportar com relação à criança para conduzi-la por um caminho melhor. O amor que nós temos pela criança, nesse momento, é amor pela vida dela também, não é? Um outro exemplo que ele nos traz é assim: nós passamos pela rua e encontramos uma pessoa com desequilíbrio emocional. E nós ficamos sensibilizados, nós vamos querer ajudar. Mas nesse momento, Emmanuel também nos pede para refletirmos. Precisamos de pensar se nós devemos fazer isso naquele momento e o como devemos fazer. Porque a pessoa está desequilibrada emocionalmente, ela pode ser agressiva e nós não temos condições de ter o controle sobre essa situação. Então nós devemos pensar em como nós vamos fazer isso. Nós vamos buscar um apoio, buscar a pessoa que tem condições, que já está acostumada com esse tipo de trabalho, para que ela possa realizar esse acolhimento ou uma orientação, não é? Então nós precisamos de prestar atenção nessas circunstâncias também, não é verdade? Uma outra situação que Emmanuel nos coloca: vamos imaginar que na nossa casa há uma situação de doença, ou nossa, ou de algum familiar, ou de uma pessoa querida, e uma doença grave.
No caso ali está se referindo ao câncer, com Emmanuel, nos faz essa referência. E precisamos de refletir, porque como é que nós vamos conduzir essa situação? Quais são as melhores alternativas? Vamos ao médico e o médico então faz uma recomendação de uma cirurgia, e essa cirurgia mais profunda, que é a colocação que Emmanuel faz nesse texto, e precisamos saber como é que nós vamos nos comportar. Há algumas pessoas que não querem participar ou não querem ser levadas por uma cirurgia, uma situação mais grave, tem receios, etc. Mas devemos pensar, sim, e nós vamos fazer o quê? Precisamos de buscar um tratamento realmente e seguir a recomendação do médico e acolher e ter confiança, ter fé para buscar ter uma vida mais saudável depois. Uma outra circunstância que ele traz também é de um jovem que está com uma dependência química e também nós podemos querer ajudá-lo. E nesse momento é bom que nós também tenhamos uma participação de alguém que tenha capacidade, formação para esse atendimento, porque nós podemos correr sérios riscos nessa circunstância. Então, Emmanuel faz esses alertas para nós, não é? E trazendo aqui também esse tema, raciocínio, para um outro contexto, que eu encontrei uma colocação no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, do Divaldo Franco, em que nos alerta para a consciência ética no ato de caridade. E eu achei interessante complementar com esses alertas também. E que muitas vezes a gente, quando encontramos uma pessoa que está com dificuldades, sejam materiais, sejam emocionais, principalmente no material, que a gente tem um impulso, né? A gente é levado por um impulso. Não, eu vou lá em casa, vou ver o que tem, o que precisa e o que eu posso oferecer, e normalmente a gente procura aquilo que a gente não precisa mais, mas que seja em bom estado, e vamos ali e vamos ajudar. E há alguns detalhes que são colocados ali nesse livro, né, no Homem Integral, e o título desse capítulo é Consciência Ética, e eu achei muito interessante isso, e alerta-nos para algumas coisas. Por exemplo, o que nos impulsiona a sermos caridosos? Nós somos impulsionados pela empatia, e nós estamos percebendo que o outro está sofrendo, que o outro está com dificuldades, e a gente, de certa forma, passa a sentir a mesma coisa com relação à vida deles, dessa pessoa ou de outras pessoas também, e é isso que nos impulsiona. Se for assim, que bom, porque nós seremos fraternos, seremos caridosos, não só materialmente, mas também moralmente, emocionalmente. Mas precisamos de ficar alertos a uma série de circunstâncias nesse processo de querer ajudar alguém, nesse impulso de querer ajudar alguém. Se nós já identificamos que é uma empatia, que é uma situação fraterna, ótimo, não é? Já é muito bom. Uma outra coisa é o que precisamos ter nesse momento em que nós queremos ajudar alguém. Nós precisamos de observar bem a situação, né? Fazer uma análise do que está acontecendo com aquela pessoa, com os familiares e com as pessoas que estão ali naquele momento. Qual é o contexto ali? E qual é a forma melhor de nós agirmos para trazer uma certa tranquilidade para essas pessoas ou para uma pessoa em particular? Fazer uma análise, porque muitas vezes a gente é impulsionado a oferecer algo ou até conversar de uma certa forma, mas não analisa qual é a melhor maneira de fazer isso. O que realmente aquela pessoa ou aquelas pessoas estão precisando, para que nós possamos ser mais efetivos
nessa nossa ação, porque a gente pode tomar algumas atitudes achando que estava muito bom, porque para nós é uma situação agradável fazer aquilo ali, mas a pessoa que vai receber, às vezes, ela está num outro contexto, numa outra situação emocional. Então é bom que a gente faça uma análise disso, usando já a referência ou o alerta de Emmanuel. Precisamos de raciocinar, precisamos de usar a razão. Uma outra coisa é nós percebermos os limites das nossas ações. Muitas vezes o impulso nosso é tão grande de querer ajudar, nossa, mas é tão bom ajudar, eu preciso ajudar, e a gente não analisa aquele contexto, não tem uma noção mais real para tomar essa atitude, né? Então nós precisamos de buscar mais lucidez, mais tranquilidade, sermos mais ponderados, para que nós possamos efetivamente sermos caridosos e fraternos. Porque quando a gente vai, um alerta também que seria bom a gente levantar aqui, é que a gente percebe em algumas circunstâncias que as pessoas procuram, eu vou te ajudar, mas você precisa fazer isso, isso e aquilo. Como ajudar? Ajudar impondo algo. Precisamos de nos preocuparmos em ficarmos alertas com relação a isso. Nós devemos respeitar o outro. O outro está precisando de alguma coisa? Ótimo, vamos ajudar. Ótimo por nós podermos ajudar e estarmos ali conscientes. Mas nós não podemos interferir na liberdade dele. Precisamos respeitar o caminho dele. Então, nós não podemos exigir ou colocar como condição para oferecermos algo que essa pessoa faça algo que nós queiramos que ela faça. Uma das outras coisas que às vezes acontece, nós somos, por exemplo, nós estamos aqui, nós somos espíritas, nós não fazemos isso porque eu sei que não é o nosso caminhar. Mas há muitas vezes pessoas que vão oferecer algo, mas fazem críticas ao estilo de vida, à filosofia que essa pessoa acolhe em sua vida, às vezes alguma crença ou religião. Nós devemos fazer, como disse, respeitar. Deixe a pessoa seguir o caminho dela, da maneira como ela quer, da maneira como é saudável para ela, da forma como ela gosta de ser. Não é o nosso caminho mostrar para ela que caminho ela deve seguir. Nós seguimos o nosso caminho naquele momento é sermos caridosos e fraternos. Uma história muito interessante que eu ouvi certa vez, foi a Maíse Braga que contou, sobre o Chico. O Chico tinha, com o seu grupo lá de Uberaba, tinha reunido várias coisas para doar para uma família que estava com muitas dificuldades na vida deles, muitas dificuldades. E eles se reuniram todos e foram até lá. Ao chegar lá, eles observaram que havia muitas pessoas, os vizinhos ali, sabe, no interior, as pessoas ficam no jardim, ficam na varanda, conversando, sorrindo. E o Chico olhou e falou assim, olha, nós vamos entrar pela porta dos fundos. Aí alguém perguntou, mas por quê? Aqui é mais fácil, é mais confortável, vamos dizer assim. E o Chico falou, não, nós precisamos de entrar pela porta dos fundos, sabe por quê? Porque os vizinhos não precisam saber que os nossos amigos estão passando dificuldades. Eles não precisam saber disso. Então nós vamos discretamente entregar todos os bens e os alimentos e vestimentas que nós trouxemos. É uma questão de respeito, porque senão nós vamos melindrar. Provavelmente pode acontecer uma situação de melindre e de dificuldade de relacionamento entre eles. E precisamos de respeitar a privacidade de cada um. Não é lindo isso? Eu fico pensando que só o Chico, não é? Para pensar em algo assim tão importante numa situação tão singela. E é bom a gente ficar alerta quando nós tivemos um ato de caridade, de carinho, a gente não fazer com ostentação. Porque mesmo que a gente não tenha a intenção de ser
de ostentar ou de mostrar para as pessoas que estamos fazendo aquilo, mas elas podem acabar interpretando dessa forma. Então é mais um detalhe para pensarmos a respeito das nossas atitudes. Eu gostaria de ler um pequeno poema, não tão pequeno, mas também não é tão grande. Eu vou ler para a gente poder terminar as nossas reflexões nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, depende do horário de cada um de vocês, não é? Assistindo aqui. Mas o título é Caridade, Amor em Ação. Caridade, palavra repetida tantas vezes por muitos de nós, por certo. No entanto, percebemos, em inúmeras oportunidades, ser a simples palavra em voz, mas sem ressonância na alma de quem dela fez uso, como se fosse tão simples o que nos estranha, é certo. Pois caridade, como o Evangelho nos diz, é o amor em ação. Então, como pode uma palavra de valor tão intenso ser expressa pelas pessoas e não ser a verdadeira expressão do que lhes vai no coração? Muito ainda temos a caminhar, inúmeras lições a aprender, mas só podemos assimilar ensinamentos que podemos perceber. Quando muito queremos demonstrar ser importante buscar ou aplicar o conhecimento sem o exercício de seu verdadeiro valor, terá importância, é verdade, mas não com a mesma intensidade do exercício que começa na alma, pois depois de fazer esse fato, afinal, a caridade é a ação do coração a expressar o seu amor. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir também. O Mestre já nos convidou a perceber que não basta ver e ouvir, sem verdadeiramente sentir o que está a acontecer ao nosso redor, sem que nossa alma perceba o valor e importância do que ocorre com aqueles com quem partilhamos esses momentos na eternidade. Somos família, somos irmãos, todos os seres da humanidade. Não tem esse ou aquele que seja mais importante ou de maior valor. Tem cada um o seu papel, que devemos cumprir nessa jornada. Um deles, e talvez o mais significativo, é saber perceber a fragilidade dos que partilham conosco o viver. Sermos sensíveis ao que ocorre com nossos companheiros de jornada e buscarmos soluções que amenizem sua dor. Pensemos na falta do alimento, no frio que seu corpo possa sentir, ocorre-nos a falta de abrigo ou talvez do físico a dor. Mas por vezes não percebemos pequenas coisas que também lhes faltam. Reconhecer limitações não tão explícitas, mas que também lhes causam muita dor. Carência que lhes impedem de atender necessidades bem básicas, que na nossa condição de saúde passam-nos despercebidas, por nossos olhos não verem ou não termos ouvidos de ouvir, como nos alertou o Mestre. Exercitemos o nosso olhar, fiquemos alertas no ouvir, os olhos de que necessitamos para cumprir o chamado de Jesus. Não está no físico, está na alma e no coração. Também ali está um instrumento de melhor ouvir e sentir, e então podemos melhor proporcionar ao companheiro de jornada, nosso irmão, o acolhimento verdadeiro, o fazer de nossa ação de caridade o verdadeiro exercício do coração, exercitar o sentimento maior que é o amor em ação. Muita paz para todos, espero que vocês tenham gostado e que nós possamos realmente pensarmos melhor quando nós vamos acolher alguém, oferecer algo, nem que seja um abraço, mesmo que seja um abraço, mesmo que sejam outros mantimentos, vestimentas, etc., que a gente possa refletir bem como estamos fazendo, se estamos respeitando as pessoas, os limites de cada um e se estamos sendo verdadeiramente fraternos. Muita paz para todos, muita luz. Vamos fazer então a nossa prece final. Pai amado, mais uma vez agradecemos profundamente por esse momento aqui ao sol, com pássaros cantando à nossa volta, com flores também aqui, e que nós possamos sentir essa energia nesse momento
e que possamos acolher essa energia para nós e que possamos multiplicar e compartilhar com aqueles companheiros de jornada. Que a paz esteja sempre em nossos corações, ó Pai, e que possamos ter mansidão, que possamos ter consciência e ética nas nossas ações, não só nos momentos de caridade, mas em todos os momentos de nossa vida, de uma certa forma demonstrando que estamos aprendendo com o Evangelho do Mestre. Que a paz esteja sempre em nossos corações, que a luz ilumine os nossos caminhos e que o amor permaneça em nós sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão e um bom dia para vocês. Muita luz. Que assim seja.